Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal, uma questão de geometria. E aí, consegue resolver? Consegue descobrir qual é o valor da cotangente do ângulo X? Deixa aí nos comentários se você vai fazer de uma forma diferente da minha, mas fica até o final para você ver como é que eu vou fazer. Uma forma mais curta, mais simples, mas se você fez de outra forma, seja mais extensa ou ainda mais curta do que a minha, deixa aí nos comentários para a gente conversar, para a gente discutir sobre essa solução. Antes de qualquer coisa, já sabe, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Vamos ajudar a chegar nos 6, nos 7, nos 8, nos 10 mil aí, que é o nosso próximo objetivo. Deixa o seu like, que é muito importante, e ativa o sino das notificações, beleza? Então vamos lá. Primeira informação aí, que na verdade não tem na capa do vídeo, tá? Isso é um quadrado, beleza? Então, se é um quadrado, a gente já sabe, 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus, certo? Segunda informação é que isso aqui é diagonal. Isso é a diagonal do quadrado, tá ok? Outra coisa que tem na capa do vídeo, mas que é importante, é que essa distância daqui até aqui, que é esse pedaço aqui, ó, é a mesma distância daqui até aqui, que é esse outro pedaço, certo? Essas três informações já são suficientes, tranquilo? Agora, antes da gente fazer, vamos só relembrar algumas coisas aqui que são bem importantes. Primeira coisa, né? Como você quer calcular a cotangente de um ângulo x, lembre-se que a cotangente nada mais é do que o inverso da tangente. Então, isso é 1 sobre a tangente desse ângulo x. Significa dizer que se você souber a tangente, é só você inverter a posição do numerador com o denominador que você acha a cotangente. Tranquilo? Uma outra informação que a gente vai trabalhar aqui, que é bem bacana, é que, na verdade, quando você tem a diagonal de um quadrado, vou até botar aqui, ó, diagonal de um quadrado, basta você pegar o lado do quadrado e multiplicar por raiz de 2. Se você quiser calcular a diagonal de qualquer quadrado, basta você pegar o lado e multiplicar por raiz de 2. Tranquilo? Isso aqui você pode obter através de Pitágoras. Você chega nessa mesma relação. Tá? Isso aqui é só para agilizar um pouco dos nossos cálculos. Outra coisa que vale a pena você lembrar também é que quando a gente fala aqui de tangente, né? Lembre-se que a tangente de um ângulo, quando você está falando de um triângulo retângulo, nada mais é do que a relação entre o cateto oposto do triângulo dividido pelo cateto adjacente ao ângulo desse triângulo. Beleza? Então lembra dessas coisas que vão ajudar a gente a acelerar a nossa questão. Mas vamos lá para a solução. Qual foi a ideia inicial pensada para fazer essa questão? Primeira ideia é lembrar que, como isso aqui é a diagonal, então a diagonal de um quadrado ela é bissetriz. Ou seja, esse carinha aqui tem o mesmo valor desse carinha aqui. Se isso aqui é 90 graus, automaticamente esse carinha mede 45 e esse cara aqui também mede 45 graus. Tranquilo? E aí qual foi a ideia pensada? Uma ideia bacana é você pegar a partir desse ponto e traçar uma perpendicular aqui, ó, com a diagonal do quadrado. Lembrando que se é uma perpendicular, porque ela vai formar aqui um ângulo de 90 graus. Certo? E aí, como o nosso quadrado não tem lados assim, não tem valores, você pode atribuir, ou você pode trabalhar de forma algébrica, pode chamar A, pode chamar B, mas o mais ideal é você atribuir. Então, você pode dizer que esse quadrado tem lado 1, esse quadrado tem lado 2. Agora vem a dica que eu usei para fazer de forma um pouco mais rápida, que foi o seguinte, presta muita atenção. Se isso daqui, ó, se você observar essa figura também é um triângulo retângulo, que já tem 90 e 45. Significa dizer automaticamente, então, que esse carinha aqui, ó, também vai ser quanto? 45. Então, você vai ter um triângulozinho aqui, ó, pequeno, que ele vai ser um triângulo retângulo isósceles. E aí, qual foi a sacada? Se ele é isósceles, esse cara automaticamente tem o mesmo comprimento desse carinha aqui, ó. E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse carinha e atribuí um valor. Para ficar mais fácil, chamei aqui de 1 e chamei aqui de 1. Certo? Ok, professor. Beleza. Se a tangente
é o cateto oposto pelo cateto adjacente, eu já tenho aqui o cateto oposto. O cateto oposto é 1. Então, quem vai ser o cateto adjacente? Ou seja, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Certo? Lembrando que isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então, quem vai ser esse cara? E aí você vai observar que esse pedaço aqui, somado com esse pedaço, é a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado grandão, ó. Certo? Observe que isso aqui tudo, ó, essa distância daqui, vamos botar aqui chamar de A, vamos chamar esse cara aqui de B, vai. A distância de A até B é a diagonal do quadrado. Só que eu não sei quanto é que vale o lado do quadrado. Mas aí, observe. Tá vendo esse pedacinho? Eu tenho como achar ele. E aí vem a primeira sacada aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo retângulo e isósceles. Ou seja, se você pegar aqui e fechar esse cara, você fechar isso daqui, ó. Se você fechar, você vai ter um quadrado. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Ou seja, esse pedaço vai ser a diagonal do quadrado. E aí, como é que você calcula a diagonal do quadrado? Nós acabamos de falar. Você pega o lado e multiplica por raiz de 2. Então, ó, preste atenção aqui comigo. Quanto é que vale isso daqui, ó? Isso daqui é a diagonal de um quadrado de lado 1. Então, quanto é que vale esse cara? Ele vale 1 raiz de 2, ou seja, raiz de 2. Se esse pedaço vale raiz de 2, esse pedaço também vale raiz de 2. Conclusão, o lado do quadrado é raiz de 2 duas vezes, ou seja, isso é 2 raiz de 2 e aqui também é 2 raiz de 2. Ah, professor, então agora eu tenho como calcular a diagonal do quadrado aqui, ó. Porque a diagonal do quadrado é L raiz de 2. E quanto é que vale o lado do quadrado? 2 raiz de 2. Então, ó, esse AB, que é a diagonal do quadrado, né, esse segmento AB, para calcular ele, eu faço L raiz de 2. Quem é o lado? 2 raiz de 2 multiplicado por raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, então isso é 2 raiz de 4. E a raiz de 4 é quanto? 2. 2 vezes 2, ou seja, o nosso segmento AB, que é a diagonal do quadrado, ele vale 4. Mas espera aí, professor. Se isso aqui tudo vale 4, mas eu já tenho essa distância daqui até aqui valendo 1, significa então dizer que esse pedaço daqui até aqui, ele vai valer quanto? 3. E aí, automaticamente, eu já tenho como descobrir a tangente do ângulo x. Porque quem vai ser a tangente do ângulo x? Vai ser, na verdade, o cateto oposto ao ângulo x, que eu chamei de 1, e o cateto adjacente ao ângulo x, que eu chamei de 3. Então, a tangente desse ângulo vale 1/3. Mas eu não quero a tangente, eu quero a cotangente. E aí, o que eu acabei de falar? Para você descobrir a cotangente do ângulo, você pega a tangente e muda de posição o numerador com o denominador. Ou seja, vai ficar 3 sobre 1, que na verdade é 3. E aqui está respondido a nossa pergunta. Lembrando que eu chamei de 1, mas você poderia ter usado qualquer valor. Se você tivesse chamado de 1 o lado do quadrado, aqui ficaria meio, aqui ficaria meio, mas você trabalharia com fração, ficaria mais difícil. Se você chamasse o quadrado de lado 2, você teria isso aqui como raiz. Talvez você se confundisse um pouco. Então, você vai se adequar ao que você acha melhor. Quer usar a parte algébrica, chamar de A e chamar de B? Também sem nenhum problema. E aí, você achou uma forma mais fácil do que essa? Mais curta, menor? Deixa aí nos comentários para a gente conversar. Gostou dessa? Deixa aí também, deixa o seu like para que a gente cresça ainda mais o canal. Já sabe, antes de sair, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Valeu, até mais!